Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob numa edição especial. Vamos falar aqui do resultado das principais capitais do Brasil. Vou trazer para vocês aqui muitas, claro, vamos focar em São Paulo, porque lá o Pablo Marçal, que falou que ia vencer no primeiro turno, talvez ele se enganou. Ele queria dizer que ele ia perder no primeiro turno, nem para o segundo ele vai. E eu me arrisco a gravar esse vídeo aqui começando com as urnas 93,73% apuradas. Então eu vou gravar isso aqui vendo a atualização, mas eu já adianto. Antes aqui da imprensa da notícia oficial, Pablo Marçal está fora do segundo turno. Teremos Ricardo Nunes contra Guilherme Boulos. Mas olha, é emoção aqui o tempo todo. Mas por conta aqui da tendência e da distância, né, matematicamente, quando eu paro para gravar esse vídeo, não tá, mas quando você assistir, eu garanto, é Nunes contra Boulos. Pablo Marçal está fora e eu acho que ele estará na cadeia, não vai demorar muito. Vamos explicar sobre São Paulo, falar de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Goiânia, Salvador, Recife, Curitiba, Porto Alegre, enfim, vamos falar aqui de muitas cidades. Mas antes, né, e também, claro, antes da propaganda aqui, reflexões, porque número, resultado, você vê isso aí, dá um Google. Eu quero explicar aqui alguns pontos para vocês, quem saiu muito fortalecido lá em São Paulo e quem saiu muito enfraquecido, já adianto. Bolsonaro sai muito fraco dessas eleições lá em São Paulo. Eu vou explicar tudo, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, vai para cima. Se não gostar, vai para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então, fim do mistério, nós temos agora já aí urnas apuradas. Realmente, assim, o sistema no Brasil é muito ágil na apuração e pouco mais aqui de 2 horas, 2 horas e 30, melhor dizendo, você já tem aí praticamente todas as cidades, ou quase todas elas, definidas. Isso quando eu paro para gravar, é claro, né? Talvez você assista depois. Então, vamos trazer aqui como é que está lá em São Paulo. São Paulo teremos um segundo turno entre Nunes, atual prefeito do MDB, contra Guilherme Boulos. William, as pesquisas acertaram? Olha, as pesquisas, tirando a Veritá, que o Pablo Marçal compartilhava nas redes sociais, ele que mostrava ele 10% na frente do segundo, e ele aquele negócio vai ser no primeiro turno. Não foi no primeiro turno, cidadão. Você perdeu no primeiro turno. E a pesquisa Veritá que você usava lá para tentar empolgar seus eleitores, errou e errou feio. Errou feio. Quem acertou? Praticamente todas as outras, que mostravam um cenário muito embolado, que de fato foi o que ficou. A gente tem aqui o Nunes vencendo, terminando em primeiro, porém menos de 1 ponto do Boulos, que ficou em segundo. E o Boulos, em segundo, menos de 1 ponto do Marçal, que ficou em terceiro. Então, sim, os institutos, dentro da margem de erro, acertaram, a imensa maioria deles. William, mas o fulano mostrava o Marçal, o Boulos em primeiro, mas estava muito apertado. Quando você joga a margem de erro para mais e para menos, é o que deu aqui. Repito, tirando a Veritá, que mostrava o Marçal muito na frente. E aqui, então, nós temos a Tabata Amaral, arredondando aqui com 10%. O Datena com menos de 2, 1,8 alguma coisa, quando eu paro para gravar. Os demais aqui não vou nem perder meu tempo não, porque a gente tem que falar de muita coisa aqui hoje. Então, pessoal, em São Paulo, para a gente fechar aqui e passar para outra capital, é o seguinte: em relação ao Marçal, uma grande figura dessas eleições, na minha opinião, para o mal, porque podia ser uma grande figura para o bem, né, de elevar o nível do debate, de trazer ideias, propostas, não. O Marçal, uma pessoa que mostrou que não tem escrúpulo. Eu acho, agora que eu falo com toda sinceridade, que esse cidadão talvez seja um psicopata, um sociopata, não sei, tem que ser avaliado. Não é normal ter a postura que ele teve de sair inventando coisas contra seus adversários de baixíssimo nível no campo pessoal. Não é normal, eu acho que deve ter algum transtorno grave, né? E esse cidadão, se tivesse com o poder nas mãos, seria perigoso. Então agora está fora do segundo turno, e se ele tivesse vencido as eleições, ele estaria muito poderoso, com políticos sentando para negociar e tal, influente. Agora que perdeu, ele vai alegar que está sendo perseguido. Não, agora a justiça será feita. Ela vai alcançar o Marçal e eu acho, opinião minha, que ele vai parar na cadeia. Tabata Amaral perdeu, mas conseguiu segurar um bom percentual aí para ela, sai da eleição de cabeça erguida. Lutou, fez ali o combate que tinha que ser feito da parte dela. O Datena, um fracasso total nas urnas, muitos tinham essa dúvida, inclusive eu.
Claro que é uma eleição diferente e tal, talvez em outra conjuntura ele para o Senado poderia ter um sucesso a mais aqui, mas menos 2%, um fracasso total na primeira experiência dele. Em relação aqui ao Nunes e o Boulos, os que foram para o segundo turno, o Nunes mostrou que conseguiu resistir, apesar do racha na centro-direita, direita e extrema-direita, já que o Nunes contava com esse eleitor, e aí quando o Marçal entra na disputa, faz-se um racha nisso tudo, e apesar de tudo isso, o Nunes resistiu, terminando inclusive aqui em primeiro lugar. O Boulos manteve assim, o seu favoritismo, garantindo a vaga no segundo lugar, favoritismo para ir para o segundo turno, né? Agora, ele não é favorito no segundo turno. Todas as pesquisas mostram que o Boulos perde para o Nunes. Se vai acontecer ou não, agora o pessoal fala que é uma outra eleição. Mas é claro que a situação para o Boulos é muito difícil, praticamente impossível, já que ele teve aí, vamos arredondar, 30% dos votos. E a tendência é que os eleitores do Marçal migrem, na sua imensa maioria, para o Nunes. Talvez alguns ali decidam votar nulo, mas dificilmente eu imagino alguém que votava no Marçal votando no Boulos. Aí os eleitores da Tabata, esses talvez na sua maioria vão para o Boulos, mas ainda assim o Nunes talvez consiga herdar alguma coisa ali e tudo mais. Então a situação para o Nunes e para o Boulos muito difícil. E em São Paulo, quem sai como vitorioso disso é o Tarcísio, que foi fiel ao Nunes até o final, votando com ele no dia, gravando vídeos, rebatendo o Pablo Marçal. Então o Tarcísio, governador, sai forte. E o Nunes, eu acho que deve ao Tarcísio a ida dele para o segundo turno. Não fosse o Tarcísio, eu acho que o segundo turno seria Boulos e Marçal. E quem sai enfraquecido? Bolsonaro. Bolsonaro indicou o vice do Nunes, mas titubeou, deu declarações confusas, não abraçou de vez a campanha do Nunes. E eu acho que o Bolsonaro, né, sai muito enfraquecido dessas eleições. Lá, agora em São Paulo, vamos aguardar e ver o que vai acontecer no segundo turno. E claro, ficarei muito atento. Vamos passar aqui por outras capitais. Rio de Janeiro, não teve surpresa. Eduardo Paes reeleito no primeiro turno com 60,43% dos votos válidos contra 30,9% do Ramagem, praticamente o dobro. O candidato do PSOL teve pouco mais que 4%. Então, parabéns, Eduardo Paes. Né? Rio de Janeiro, eu acho que continuará em boas mãos. Belo Horizonte, tivemos ali o russomano de BH, que é o Mauro Tramonte, apresentador do programa televisivo, deputado estadual. Começou a campanha com 30%, 35%, 40%, terminou aqui com algo em torno de 15%. E quem ganhou lá, mas vai ter segundo turno, ainda bem, Bruno Engler, bolsonarista que eu acho que se ele vencer as eleições não vai saber nem por onde começar a administrar Belo Horizonte. Olha, gente, não é brincadeira a eleição não. O povo de Belo Horizonte põe a cabeça no lugar. Bruno Engler termina aqui a eleição vencendo o primeiro turno com quase 35% dos votos. Em segundo, o atual prefeito, Fouad Noman, que é do PSD, que começou lá atrás, muito mal, mas com a campanha na televisão, propaganda, começou aqui a reagir e, de fato, agora foi pro segundo turno. Mauro Tramonte com 15%, Gabriel, que é do MDB, com algo em torno de 10%. Estou arredondando, pessoal, porque eu gravo isso aqui durante a apuração. Eu estou arriscando em alguns cenários que não está confirmado aqui, mas eu estou vindo aqui bancando, baseado, é claro, numa tendência de crescimento e queda aqui dos candidatos. Gabriel Azevedo terminou aqui com 10, alguma coisa. Em quinto lugar, Duda Salaber, do PDT, com 7,7 alguma coisa. Rogério Correia, do PT. Vejam só, o candidato do Lula, do PT, em Belo Horizonte, terminou com 4,39% dos votos. Deputado federal, Rogério Correia, um nome conhecido. Então, olha, realmente o PT está com sérias dificuldades aí nos principais centros. Lá em São Paulo não é o PT, é o Bolsa do PSOL, uma figura já conhecida. Mas em BH, por exemplo, aqui, 4,39, depois Carlos Viana com 1. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Paes venceu, com apoio do PT, do PDT. Mas o Paes eu acho que venceria, independente de qualquer apoio, porque é um prefeito muito bem avaliado por lá. Vamos aqui agora, Porto Alegre. Olha, por pouco Melo não vence o primeiro turno, que é o atual prefeito. O que eu particularmente lamento. Lamento, não que ele tenha quase vencido, que tinha ter vencido, não. Eu lamento que o Melo esteja tão forte. Ele marcou aqui 49,72. Faltou pouquinho para acabar no primeiro turno. E o Juliano Brizola, que vinha crescendo nas pesquisas, não conseguiu passar a Maria do Rosário. A Maria do Rosário do PT vai para o segundo turno com um pouco mais de 26%. A Juliana Brizola, que é do PDT, ficou com quase 20%.
Agora, a Maria do Rosário, aqui o Melo, gente, é assim, por 0,27% não venceu no primeiro. Ou seja, a tarefa da Maria do Rosário, como eu disse aqui várias vezes, é praticamente impossível. Ela tem uma rejeição muito alta e ela é a candidata dos sonhos de qualquer outro candidato no segundo turno. E o Melo tem, infelizmente, tudo para vencer lá em Porto Alegre. Se fosse a Juliana, acho que a Juliana conseguiria vencer o Melo. Mas o PT tem um eleitor fiel em Porto Alegre e conseguiu aqui jogar lá a Maria do Rosário para o segundo turno. Salvador, o Bruno Reis, atual prefeito, que é do União Brasil, com apoio do ACM Neto e tendo a vice Ana Paula, que é do PDT, venceu com 78,63% dos votos. Aqui está apurando, faltando um restinho, quase 79%. Em segundo, Kleber Rosa, que é do PSOL. Olha, o rapaz aqui cresceu bem em relação às pesquisas, terminou com 10,46%. E o Geraldo Júnior, que é do MDB, que tem um vice do PT, o Geraldo Júnior é vice-governador do estado, vejam só, o vice-governador do estado terminou em terceiro com 10,33%, recebendo o apoio do PT. O Lula em Salvador teve uma votação estrondosa em 2022, elegeram o Jerônimo Rodrigues governador e o Geraldo Júnior vice. Aí agora o Geraldo Júnior disputando a prefeitura, com o PT apoiando, terminou em terceiro com 10% dos votos. Uma derrota realmente assim, acachapante por lá. João Campos, para surpresa de ninguém, do PSB, foi reeleito prefeito de Recife com mais de 78%, porém, um percentual menor que o Bruno Reis. Então, nessa disputa aqui de quem é o prefeito mais querido, digamos assim, do Nordeste, o Bruno Reis de Salvador venceu o João Campos. Mas os dois reeleitos aqui. Fortaleza, André Fernandes, o que as pesquisas apontavam na reta final, aconteceu. André Fernandes, bolsonarista do PL, meu Deus, é o famoso raspa-cu, ficou em primeiro, com 40,20% dos votos. Em segundo, Evandro Leitão, que é do PT, com 34,33%. Em terceiro, Sarto, que caiu bastante na reta final, terminou com 11,75%, ele que é do PDT, atual prefeito, 11,75%. Capitão Wagner, que sempre sai na frente e sempre perde, do União Brasil, 11,4%. Os dois estavam liderando até pouco tempo, porém o candidato do Bolsonaro, o candidato do Lula, eu acredito que por conta do apoio do Bolsonaro e por conta do apoio do Lula, conseguiram crescer e vão para o segundo turno. E olha, Fortaleza corre um sério risco de ser governada por alguém que, assim como lá de Belo Horizonte, eu acho que não faz ideia do que é administrar uma cidade do porte de Fortaleza. Lamentável, né, toda essa situação por lá, mas enfim, eu acho que se ele realmente for eleito, a população vai ter anos difíceis e aí de arrependimento. Vamos pegar aqui agora em Goiânia. Goiânia, Fred Rodrigues, candidato do Bolsonaro, cresceu na reta final, foi para o segundo turno com 31% dos votos. E o Sandro Mabel, que é o candidato do governador Caiado, ficou em segundo com 27,66%. A candidata do PT, que vinha ali aparecendo em segundo, terminou em terceiro com 24,4% dos votos. Portanto, segundo turno entre Fred Rodrigues e Mabel. Por lá vai ser realmente aqui disputado o segundo turno, hein? Em Curitiba, Eduardo Pimentel, que é do PSD, o candidato do Ratinho Júnior, governador, terminou em primeiro, mas vai ter segundo turno, 33,51% contra Cristina Graelm, que é do PMB, o partido petitim, mas a Cristina conseguiu chegar lá, com 31,17%. O Luciano Dutti, que é do PSB, que tinha o apoio do PT, terminou em terceiro com 19,44%. E eu lamentei muito pelo Roberto Requião, uma figura que estava no PT até pouco tempo, saiu, foi para o Mobiliza e terminou com 1,83%, mas Requião tem meu respeito, digo-se publicamente, é uma figura que eu acho que fez muito pela política nacional e lamentavelmente terminou lá atrás nessa disputa pela Prefeitura de Curitiba, mais uma estrutura partidária muito pequena, situação realmente muito difícil. Requião que até começou bem nas pesquisas, mas depois foi desidratando ali na reta, assim, na medida que a campanha começou, né? Bom, pessoal, então é isso. Fizemos aqui uma viagem para algumas capitais. Claro, não dá para passar em todas, mas né, a gente trouxe aqui aquelas que eu fiz avaliações e trouxe números de pesquisas, né, durante a campanha. E é claro, ficaremos muito atentos, né, nesse segundo turno, onde vai ter, e vamos trazer pesquisa, reflexão aqui, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Gente, então é isso, valeu e até o próximo vídeo nesse espaço.